Então, hoje nós vamos falar sobre o Código da Prosperidade, como que nós podemos ativar mentalmente esse código, essa programação mental, para que a gente realmente possa atingir a prosperidade que a gente tanto deseja. E quando a gente fala sobre prosperidade, não é só o dinheiro, a questão financeira. A questão financeira também faz parte, mas não é somente sobre a questão financeira. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui com você um material para a gente estar aprendendo o que é o código da prosperidade. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Aí. Se precisar, pode parar, perguntar, tá bom? O Código da Prosperidade, ele foi pensado por mim como uma forma da gente destravar aquilo que vem nos bloqueando para que a gente possa alcançar essa prosperidade, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar. Prazer, sou Viviane Jordão, sou especialista em programação neurolinguística e terapeuta emocional. E hoje eu trabalho, o meu foco principal é o trabalho com mulheres. Então, eu ajudo mulheres a se entenderem, entender as emoções através da programação neurolinguística para que elas possam ter uma vida muito mais feliz, muito mais próspera e muito mais saudável. Então, hoje, essa webinar é para te explicar sobre esse código. O que que seria esse código da prosperidade? De onde vem essa palavra código? Hoje nós vamos entender o porquê do código da prosperidade. Nós vamos começar a entender como a nossa mente molda a prosperidade ou a escassez. Então, nós temos a dualidade da prosperidade e da escassez. E por que será? Como que a nossa mente trabalha para que a gente possa ou ser próspera ou ser escassa, ou ter dificuldades financeiras, ou não conseguir atingir os objetivos. Então, nós vamos entender que a verdadeira riqueza, ela vai muito além do dinheiro. Ela reside primeiro onde? Na nossa mentalidade e nas nossas emoções. Porque muitas vezes a gente até quer ganhar mais dinheiro, só que a gente acaba se sabotando e não consegue. Por quê? Porque existe uma mentalidade por trás, um código secreto que te impede de alcançar o seu objetivo. Então, o que que é prosperidade? Quando a gente fala nessa palavra, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. A prosperidade, o que que ela é? Ela é uma experiência holística que ela vai muito além do dinheiro. Ela envolve o quê? Clareza emocional é o primeiro ponto, porque muitas vezes nós compramos por emoção. A gente acaba fazendo, por exemplo, uma compra desnecessária, porque nós deixamos a emoção falar mais alto. Então a gente começa a ter mais clareza mental, equilíbrio emocional e segurança interna. Tudo isso vai atingir os resultados em todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa equilibrar tudo isso para que a gente possa realmente ter uma vida mais próspera, mais abundante e muito mais feliz. Então nós temos que ter esse equilíbrio. E como que a gente consegue ter esse equilíbrio? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você pense aí mentalmente. Você sente que se esforça mais do que você colhe? Você trabalha, trabalha, faz e não consegue ver aquele resultado que você gostaria? E o que isso revela sobre os seus padrões financeiros? O que você traz de padrões financeiros? Quando a gente fala da palavra dinheiro, o que vem na sua mente? Você sente que existe um bloqueio interno que você não consegue explicar de onde vem? Se você parou agora, pensou sobre tudo isso, você vai começar agora a entender qual a relação da prosperidade, qual a sua relação com a prosperidade. O que eu penso influencia diretamente nos meus resultados. Na forma que eu penso, eu vou tendo alguns resultados, seja ele mais positivo ou negativo. Então, nós vamos entender o que está por trás desses padrões mentais que nos faz ter o resultado que a gente tem hoje.
E o que que nós vamos começar a entender? Que é uma verdade que liberta, uma verdade que transforma. Os padrões internos e as finanças pessoais. Então, a chave da prosperidade não reside em problemas financeiros, resolver problemas financeiros, trabalhar muito mais, mas sim compreender que os seus padrões internos moldam sua relação com o dinheiro e com o sucesso. Então, se você é aquela pessoa que na sua infância ouviu muitas crenças negativas sobre o dinheiro, isso vai influenciar diretamente e moldar a sua relação com o dinheiro hoje. Então, você precisa começar a observar o que está dentro de você com relação a essas crenças. E quando a gente fala de crenças, é o quê? As verdades que a gente foi colocando na nossa vida. Tudo aquilo que a gente ouviu e começou a acreditar. Então, tudo isso vai moldando o resultado da nossa vida. Ele molda a relação que nós temos hoje com o dinheiro e com o sucesso. Quando a gente fala de código, a palavra código, ela remete a quê? A uma programação. Por que uma programação? Porque nós fomos programados desde a infância. Quando a gente fala de programação neurolinguística, PNL, significa o quê? Que quando a gente nasce, a gente começa a receber influências do nosso meio em que a gente vive, do nosso ambiente, dos nossos pais ou pais substitutos, e tudo que a gente viu, ouviu e sentiu foi trazendo algumas crenças para a gente, aquilo que a gente começou a acreditar. Então, tudo isso a gente chama de programação, tá? Aquilo que nós temos na nossa mente, aquilo que foi instalado na nossa mente e que nós começamos a acreditar. Então, P vem de programação. Qual é a programação que roda aí na sua mente todos os dias? Quando a gente fala em neuro, significa mente, né? Como que a sua mente age para ter os resultados, e a gente também tem a parte linguística. O que que é a linguística? Tudo que eu penso e falo. Tudo que eu penso e tudo que eu falo traz um resultado também para minha vida. Então, tudo isso, quando a gente começa a entender quais são esses padrões mentais, quais são essas verdades que não são verdades, na verdade você acreditou naquilo, e hoje talvez não faça mais sentido nenhum você continuar acreditando nisso. Só que você precisa entender sobre programação mental para você começar a mudar tudo isso e ter resultados diferentes na sua vida. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, nós temos liberdade. Quanto mais eu me conheço, mais liberdade eu tenho. Quanto mais conhecimento, mais liberdade, tá? Então, isso é libertador, é uma coisa incrível. E como que a gente cocria? Como que a gente cria a nossa prosperidade? Nós temos um ciclo, que é o ciclo de pensamentos e ações. O que que acontece? Tudo que eu penso, tudo o que passa pela minha mente, que a gente chama de diálogo interno, tudo que eu falo para mim, ou tudo que eu penso, ele emite uma frequência e também ele emite uma emoção no nosso corpo. Por exemplo, se eu falar aqui para você, pensa em um momento muito triste da sua vida. Você vai começar a pensar e vai trazer a emoção daquele momento que foi triste para você. E se eu falar agora, pensa num momento mais alegre da sua vida, um momento que te trouxe muito bem-estar, muito prazer. Aí você vai começar a trazer as emoções desse momento que você viveu, que ficou marcado na sua vida. Então, todo pensamento, ele gera uma emoção dentro de mim. Tudo que eu penso reflete no meu corpo, através das emoções. E aquilo que eu sinto faz com que eu tenha decisões, eu tenha comportamentos. Então, qual que é a regra? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Então, tudo aquilo que eu penso, eu sinto e eu faço, eu executo. Mas qual é o problema aqui? O problema é que muitas vezes nós estamos no piloto automático. Aquele piloto automático que é assim.
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Acho que você já conhece essa música, né? Do Zeca Pagodinho. Então, muitas vezes a gente não entende o que está por trás desses pensamentos e a gente acaba tomando decisões no automático. E aí eu pergunto: será que se eu continuar tomando decisões no automático, eu vou ter um resultado diferente na minha vida? Imagine o seguinte: você tem um carro que tem piloto automático. Você coloca lá no piloto automático, tudo bem, o carro vai, entre aspas, sozinho, mas ele vai só para frente. Ele não consegue virar nem para a direita nem para a esquerda sozinho. É você que tem que direcionar para onde o seu carro vai, mesmo que naquele momento esteja ligado o piloto automático. Ou seja, para eu tomar uma decisão de virar para a direita ou para a esquerda, eu tenho que tirar do piloto automático, certo? Então, para nossa vida prosperar, eu tenho que sair do piloto automático. Eu tenho que sair do deixa a vida me levar. Eu vou empurrando com a barriga. Então, o dinheiro é consequência de um processo mental e emocional. Então, enquanto eu não desperto isso, enquanto eu não entendo isso, eu vou deixando tudo no automático. Tudo vai acontecendo da forma que tem que ser porque você deixou a sua vida no piloto automático. E o que que é o piloto automático? Você sempre repete os mesmos padrões, você sempre repete aqueles pensamentos para você que vai te trazer aquela sensação e que vai fazer com que você tenha um comportamento e tome uma decisão. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tendo compulsões e acaba comprando, gastando mais do que deveria. Por exemplo, tem gente que faz tanta dívida no cartão, não consegue pagar, e aí sempre paga o mínimo e aquilo vai virando bola de neve, mas no outro mês, o código mental dela é o mesmo, ela vai lá e tem a mesma ação, as mesmas decisões, ela compra mais e vai acumulando dívidas, e de repente virou algo que ela não tem mais controle. Por quê? Porque existe um código rodando dentro dela que ela não sabe como sair daquilo. Então, a programação neurolinguística, ela vai nos ensinar como sair do piloto automático e ter a vida que a gente tanto deseja. Uma vida mais próspera, mais saudável, mais feliz em todas as áreas. Porque quando eu tenho esse equilíbrio, tudo muda na minha vida. Então, é para isso que a gente aprende programação neurolinguística, para reprogramar esse código que está rodando no automático e precisa sair dele urgente para mudar o resultado da sua vida. E olha só o poder do inconsciente. O que que acontece? A nossa mente, ela é dividida, entre aspas, tá? Uma metáfora, em duas partes, que nós chamamos de consciente. O consciente, olha só, é essa parte que fica acima do iceberg. É aquilo que eu consigo enxergar. O nosso consciente, ele fica localizado na parte do córtex pré-frontal, que é essa região da testa, e é aqui que a gente toma algumas decisões, que a gente raciocina, que a gente pensa, que a gente cria. Então, fica localizado na parte frontal do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal. Mas isso corresponde somente, anota aí, 5%. 5% da nossa mente ela é consciente. E 95% da nossa mente, ela fica submersa, ela faz parte do nosso inconsciente. Assim como o Titanic, ele não sabia o que estava por baixo das águas, ele não sabia que tinha o iceberg ali, e ele foi e bateu de frente e o navio afundou e tantas pessoas morreram, todos morreram. Por quê? Porque ele não sabia o que estava por trás daquelas, por baixo daquelas águas. E na nossa mente é a mesma coisa. A gente não sabe o que está no nosso inconsciente. E se 95% de tudo que acontece está no nosso inconsciente, isso significa que eu vivo no piloto automático. Eu vivo uma vida que eu não governo a minha vida, porque quem governa a minha vida são os hábitos, são tudo o que aconteceu, são as memórias que fica lá no inconsciente. Não sei se você assistiu o filme Divertidamente. Aquele filme, ele nem é para criança, na verdade, né? Ele tem todo uma
história por trás que explica o como a nossa mente funciona. Então, se você não assistiu, eu te indico assistir divertidamente. Não é sobre um desenho animado, é sobre como a nossa mente funciona. E quando no filme Divertidamente, eles têm que acessar a memória mais profunda, ele está querendo dizer o quê? Que ele precisa acessar o inconsciente. Então, a gente traz à tona o quê? Memórias, tá? O que que fica submerso? Memórias que foram sendo guardadas desde a nossa infância. Imagina se a gente lembrasse de tudo, de cada detalhe. Eu falo para as minhas mentoradas, né, na mentoria, que a gente ficaria doido, porque é muita informação, é muita coisa. Então, pensando nisso, o nosso cérebro foi criado para também nos proteger, né? De tudo que aconteceu na nossa vida, a gente lembra de muito pouco. Só que está tudo lá, submerso. Existe, tá ali. Você não consegue ter acesso, mas existe, tá? Então, esse inconsciente, o que que ele faz? Ele governa nossos hábitos financeiros, sim. Seus hábitos financeiros vêm dos seus aprendizados, das suas crenças, e quem está governando a sua vida não é você do jeito que você acredita, é seu inconsciente. Ele repete padrões que você aprendeu na infância. Então, por exemplo, se você ouviu na sua infância que dinheiro quem tem dinheiro é desonesto, você criou um padrão mental onde você não vai ganhar mais dinheiro, porque dentro de você existe esse registro que se eu ganhar dinheiro significa que eu sou desonesta. Então você pode até falar assim: ah, não é assim, né? Tem gente que eu conheço que é honesta e ganha dinheiro, só que ainda existe essa memória no inconsciente que você nem sabe que está governando a sua vida financeira e faz você ter compulsões e faz você gastar esse dinheiro. Por quê? Porque quando você tem uma crença dentro de você, uma verdade que você passou a acreditar, o seu cérebro, para te proteger, ele vai fazer com que você tenha razão. Viviane, eu não entendi, vou explicar de novo. Por exemplo, se eu acredito que todo rico é desonesto, a minha mente vai fazer o quê? Ó, você não pode ser rica, você não pode ter dinheiro, então você vai fazer mais compras, vai gastar mais, vai se endividar mais para se livrar do dinheiro, se livrar do problema. Por que se livrar do problema? Porque para sua mente inconsciente, o dinheiro é um problema. E se você tem uma crença dessa, você não atinge o degrau que você tanto deseja, porque ainda existe um bloqueio emocional. Você pode reprogramar, mas ainda não tem consciência disso. Então, a gente repete padrões do que a gente aprendeu, principalmente do 0 aos 7 anos, tá? Então, tudo que a gente absorveu até essa idade trouxe um padrão mental que eu repito até hoje na minha idade adulta. Então, a gente vem repetindo padrões dos pais, não só o financeiro, tudo. Se você perceber, observar você, às vezes você fala assim: nossa, eu sou muito parecida com a minha mãe. Sou muito parecida com meu pai. Por quê? Porque você trouxe e repetiu padrões aprendidos desde a infância. Então, esse inconsciente, ele prioriza segurança em vez de prosperidade. Ele vai te trazer segurança se você acredita. Ele vai fazer com que você se sinta segura acreditando naquilo. E aí você tem o quê? Seus sabotadores. Aquela vozinha, sabe? O glu que fica assim: não, ó. Vai lá, gasta mesmo, você trabalha para isso. Aí você vai lá, gasta, depois vem a culpa, e aí você vai acumulando mais dívida e não sai mais dali. Que nem eu falei para você, vira uma bola de neve. Então, esse sabotador, essa vozinha, fica lá na sua orelha falando para você tomar atitudes automáticas. Então, você nem sabe por que que você está agindo daquela forma, tá? Então, esse é o poder do inconsciente. Ele pode estar te sabotando, porque você não o conhece, porque você não busca saber o que está debaixo aí do iceberg. E aí o que que pode acontecer? Assim como o Titanic afundar. Porque se eu não entendo muito bem quem eu sou, se eu não entendo muito bem quais são as crenças que governam a minha vida vai indo. E uma hora a gente chega num ponto que a gente fala: meu Deus, e agora o que que eu faço? E é isso que a gente precisa tomar consciência, que a gente precisa governar sobre a nossa vida e não o nosso inconsciente. A gente não.
consegue atingir os objetivos se eu tiver bloqueios emocionais e sabotadores o tempo todo falando para mim, para eu ir lá e fazer aquilo e aquilo me trazer menos e me afastar daquilo que eu desejo, tá? Então, qual é o papel do inconsciente? O que que ele faz na nossa mente? Como eu falei para vocês, 95% das decisões da nossa vida são inconscientes. Olha só. Se você não sabia disso, você não escolhe muitas vezes. Quem escolhe é seu inconsciente. E quando você aciona o botãozinho do automático do seu carro, e ele só vai, só vai, só vai, a mesma coisa a sua vida. Se tiver no piloto automático mesmo, 95% é o seu inconsciente falando, vai, vai, faz desse jeito, faz assim, porque isso daqui você já conhece, isso daqui é seguro. Então, o inconsciente não julga. Ele não vai falar assim para você, olha, não faz essa compra porque você tá com o cartão cheio, você já passou do limite e o mês que vem você não vai conseguir pagar. Ele não vai fazer isso. Ele vai repetir o mesmo padrão. Se todo mês você faz isso, todo mês você vai continuar fazendo isso, mais daquilo que você já faz. Então, ele não vai te barrar, principalmente porque você acredita que aquilo é bom para você. Então, ele executa aquilo que você acredita que é verdade. Se você fala assim, nossa, eu só vou fazer mais uma compra porque eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço mesmo. Certo? Não existe certo ou errado, existe aquilo que você acredita. Se você acredita, você continua repetindo esses padrões. E aí, você depois tem aquele sentimento: por que que eu fiz isso? Por que que, né, eu não pensei antes de fazer? Porque você estava no piloto automático. E não foi você que decidiu. Foi as suas emoções que vêm do seu inconsciente. E por isso você continua repetindo as mesmas coisas. E só afirmação positiva não adianta, tá? Ai, só pensa positivo que a sua vida muda. Não é só pensar positivo, que nem algumas pessoas falam. Se fosse só isso, todo mundo estaria rico, todo mundo estava super saudável, todo mundo estava super feliz. Não adianta eu repetir da boca para fora e não mudar os padrões internos, não mudar o meu código. Se eu não mudo o meu código, nada muda, porque eu só vou ficar falando palavras soltas. Então, por isso que é importante esse autoconhecimento. Então, o que que são crenças, né? Como eu falei para vocês e repito, crenças é tudo aquilo que a gente acredita, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro, porque a gente está falando de prosperidade, mas crença é sobre sua saúde, é sobre sua capacidade, é sobre seu merecimento, é todas as áreas, todas as áreas. Por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu não consigo emagrecer. Vou te dizer uma coisa, você não vai conseguir, porque você já acredita nisso e a sua mente não julga e você vai continuar comendo, comendo, comendo. Você sempre vai começar na segunda e nunca termina. Você começa uma dieta e procrastina e para. Por quê? Porque no fundo, você falou para você que você não consegue emagrecer. É um código mental, é uma programação mental. Ah, eu sempre vivo doente. Você acredita que você é uma pessoa doente, que você vive doente. Isso também é uma programação mental. Você sempre vai ficar doente. Então, isso são crenças, aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu falo para mim. Isso é em todas as áreas. E sobre o dinheiro é a mesma coisa. Então, se eu acredito que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, que todo rico é desonesto, são crenças que eu ouvi na minha infância e que eu repito até hoje. Então, essas crenças, elas criam barreiras emocionais, elas criam bloqueios emocionais. Quando a gente fala bloqueio emocional, é isso. Um bloqueio é aquilo que te impede de crescer. Isso não só no dinheiro. Tem gente que não acredita na própria capacidade, não consegue mudar de emprego, não consegue ter um cargo acima, porque ela não acredita no próprio potencial. Ela não acredita que ela pode fazer aquilo. Então, isso bloqueia. Isso te impede. Por que que a gente fala bloqueio? Porque te impede de chegar onde você quer. E esse bloqueio, se você não cuida, sua vida vai ser sempre a mesma porque vai estar sempre repetindo aquelas verdades mentirosas, tá? Eu sempre falo o seguinte para as minhas mentoradas: olha, a sua mente mente para você. Não acredita em tudo que a sua mente fala.
Começa a contestar seus pensamentos. Começa a contestar aquilo que você fala para você. Porque é seu sabotador, é seu glu-glu que tá ali, ó, falando na sua orelha, ó, não vai não, você não consegue, você não é capaz. E aí, quando você identifica isso, você tem que questionar. Por que que eu não sou capaz? Quem disse? Quem lá atrás falou que eu não ia conseguir, que eu tô acreditando até hoje? Você tá mentindo para mim. Você conversando com você. Porque aí você vai quebrando os padrões mentais, tá? Já é uma dica aqui para você. Então, compreender que essas crenças não são verdades, mas aprendizados, já é o primeiro passo para você mudar a sua vida. A partir de hoje, observe aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa te revela as suas crenças. Então, primeiro passo, tomar consciência, é saber que essas crenças existem porque você aprendeu. Porque você aprendeu, talvez, através da sua família, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você sentiu, de tudo aquilo que você viveu. Por exemplo, se você viu seus pais brigando o tempo todo por causa de dinheiro, qual é o padrão mental? Qual é o código mental que está por trás aí da sua mente? Será que é de prosperidade? Será que é de abundância? Então, o que que você ouviu? Você não sabe fazer nada direito. Pare de conversar com gente estranha. Você nunca vai conseguir nada na sua vida. Olha isso. Sua vida, você vai fazer o que você quiser, mas você vai continuar e não vai mudar em nada. Às vezes a gente ouve coisas absurdas de familiares. Então, o que que você ouviu que está como código mental dentro de você, que são caixinhas que foram colocadas? Imagine um armário de roupa que você tenha de várias gavetas e foi colocando ali várias programações mentais que de repente, se você está ali, se depara com alguma coisa, por exemplo, uma decisão que você precisa ter, se você compra ou não, e se você tem aquela caixinha que foi instalado ali, o seu cérebro pega aquela informação da caixinha e repete de novo aquele mesmo padrão, tá? Então, o primeiro passo para você começar a mudar a sua vida e transformar a sua vida em uma vida próspera é esse conhecimento das suas crenças. E essa percepção de que essas crenças não são verdades, são coisas que você ouviu, coisas que você sentiu e coisas que você viu, que fez com que você aprendesse daquela forma. Mas hoje, você adulto não precisa mais continuar do mesmo jeito. Você tem o poder na sua mão de mudar a sua vida. Só depende de você. Crenças do dinheiro. Vamos lá, algumas, né? A gente vai fazer o seguinte: vamos pensar sobre elas. Crenças de dinheiro são conclusões emocionais formadas ao longo da nossa vida, a partir de experiências e observações repetidas. Elas determinam, olha só o que que essas crenças fazem na nossa vida, o quanto você se permite ganhar. Tem gente que foi programada para ganhar, por exemplo, 20 mil no ano. Tem gente que foi programado para ganhar 100 mil no ano. E tem gente que foi programado para milhões. E tem gente que foi programado para bilhões. Qual é a programação, o seu código mental que está rodando aí dentro, que está trazendo o resultado? E será que você tem a permissão de fazer mais dinheiro? Será que você lá no fundo se permite a isso? Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente nem gostaria porque a gente não se permite viver outra vida. Porque nós temos muitos bloqueios emocionais, nós temos muitas dependências emocionais. Então, tudo isso não nos permite alcançar aquilo que a gente deseja. E a gente acha muitas vezes, Deus quis isso para minha vida, ou do nada aconteceu isso. Não é do nada. E Deus, ele quer o melhor para todos nós. Não sei se você acredita ou não, mas eu acredito. Ele quer o melhor para nós, mas ele deixou o livre-arbítrio. Ele deixou a opção de escolha na tua mão. É você quem decide o que faz com a sua vida. Tanto que Adão e Eva pecaram. A Eva foi lá e comeu do fruto proibido. Deus poderia ter impedido, mas ele não impediu, porque ele deixou o livre-arbítrio, ele deixou a escolha e foi feita a escolha.
E hoje é assim. A gente escolhe, mas muitas vezes a gente acha que escolhe. Quem está escolhendo é nosso inconsciente, porque a gente não tem esse conhecimento para a gente poder questionar o nosso inconsciente e tomar decisões diferentes. Então, olha só. E como você lida com o dinheiro? Também tem relação com a sua crença. Se eu ouvir que dinheiro é sujo, eu não posso nem pegar dinheiro na minha mão, porque se eu pegar dinheiro é sujo. Tá, o dinheiro passa por várias mãos, mas por que que eu tenho que falar que ele é sujo? Tem tanta coisa que é suja. O seu celular, se você ler sobre isso, quantas bactérias ele carrega, porque fica na sua mão, vai para o chão, vai para a bolsa, vai para não sei aonde. Então você não pode pegar no celular, porque ele também é sujo. Você entende? Mas a gente coloca na cabeça que é o dinheiro que é sujo. E as outras coisas? O seu sapato, quantas bactérias ele carrega e você anda dentro da sua própria casa? Quer coisa mais suja do que isso? Então, nós ouvimos isso, repetimos isso e acreditamos nisso. Se o dinheiro é sujo, por que que eu vou ter dinheiro na minha vida? Por que que eu vou prosperar? Se você consegue sustentar a prosperidade, para você fazer isso, você tem que mudar o seu código mental. Você tem que, mudar a sua programação mental. Você não ganha o que deseja, você ganha o que você acredita que é possível. Aquilo que eu falei no início. Se você foi programado para ganhar 20 mil, é o que você acredita que é possível. Aí você pode ir reprogramando desses 20, passar para 40, depois você passar para 100, depois você passar para 1 milhão. É uma escadinha de progresso. E isso é possível. Ah, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Isso é crença. Você pode ter nascido numa família humilde, mas você pode sim prosperar. Você pode prosperar para ajudar outras pessoas, você pode prosperar para abrir uma empresa e empregar milhares de pessoas. Olha quanta coisa boa que se a gente começar a olhar o que a liberdade financeira faz, a gente começa a mudar os nossos padrões mentais. Porque se eu ganho dinheiro, entre aspas, tá? Eu não ganho, eu faço. Se eu faço dinheiro, eu consigo ajudar outras pessoas. Se de repente eu frequento um local, eu posso ajudar esse local. Por exemplo, se eu frequento uma igreja, eu posso doar parte daquilo que eu fiz de dinheiro, porque eu também tenho que doar. Então, o dinheiro traz muitas coisas boas para a nossa vida. Ele não traz em si a felicidade, mas ele proporciona a felicidade, ele proporciona momentos em família, ele proporciona viagens, ele proporciona muita coisa. E muitas vezes a gente se bloqueia porque a gente acredita nisso, porque a gente ouviu nossos pais. E eu falo por experiência própria, porque eu também ouvi muitas coisas sobre dinheiro e eu tive que ressignificar muito para mudar a minha vida e para me permitir ter uma vida mais próspera. Então a gente precisa dessa permissão. E é a mesma coisa da gente pensar numa árvore, a árvore da prosperidade. Os resultados financeiros são como os frutos da árvore. Então, quando a árvore está frutífera, tem um monte de fruto lá. Eu vou lá e pego aquele fruto, saboreio, aproveito, vivencio aquela experiência. Os galhos representam as emoções. Então, o que que tem por trás das minhas emoções que vai me fazer dar o fruto? Se eu mudo internamente, externamente tem o resultado. Se eu jogo adubo, a planta cresce melhor e eu tenho bons frutos. Porque aí começa a nutrir aquilo, né? A árvore para ser mais frutífera. E o tronco, os hábitos representam os galhos, as emoções são o tronco, tá? Toda essa parte da estrutura do tronco, e as crenças são as raízes. O que que é as crenças? É aquilo que sustenta tudo. É o alicerce, é o que faz ela ficar em pé. Então, a prosperidade começa onde? Não é no dinheiro, não é no ganhar mais. A prosperidade começa na mente. Que eu acho que vocês ouvem muito falar, mentalidade de sucesso, mindset de sucesso. O que que é isso? Mudando, para a gente prosperar, primeiro eu mudo aqui, ó, a nossa mente. Se eu não mudo a minha
condição mental de código para prosperidade, eu não consigo atingir o resultado que eu quero. Às vezes até consigo, mas eu perco tudo. Por exemplo, quem ganha o Big Brother Brasil? Ganhou 1 milhão, certo? Aí eu pergunto, qual é o código, a programação mental que eles tinham quando eles receberam 1 milhão? Ou quem ganhou na Mega Sena, qualquer coisa que eu tenha ganho aí de dinheiro que não era esperado? O que que acontece depois de um tempo? Você olha para a vida dessa pessoa, ela voltou para estaca zero. Perdeu tudo e às vezes fez mais dívida ainda. Ai, Viviane, mas por quê? Porque ela não mudou o código interno. Ela não mudou a programação mental. Ela não mudou a forma como ela pensa sobre o dinheiro. E aí continua tendo os mesmos padrões, repetindo os mesmos hábitos. E aí ela volta a estaca zero, porque a mente dela não estava preparada para 1 milhão. Isso tudo é estudo, tá? Não sou eu que estou falando. A ciência já vem provando o como o nosso cérebro funciona. Então, se eu entendo a programação, como que o nosso cérebro funciona, eu consigo ir mudando esses padrões. Eu consigo ir desbloqueando a minha mente. Então, se eu vou trabalhando tudo isso, eu vou operando, é como o médico, né? Ele tem que ir lá onde está o problema e extrair aquele problema, né? Retirar ali do seu corpo para que você continue melhor. Então, muitas vezes eu vou ter que ir lá na ferida, tirar essa ferida, cutucar, às vezes dói, machuca, faz parte, mas quando eu tiro é um alívio. Porque quando a gente às vezes olha para o passado, vai ressignificar o passado, a gente tem medo da dor. Mas a gente precisa muitas vezes olhar para esse passado, porque é o nosso passado que traz o resultado de hoje. Então, se o meu passado aconteceu coisas ruins que para mim ainda não está resolvido, como que eu tenho uma vida liberada para prosperar em todas as áreas? Se eu não resolvo, eu estou bloqueada. E se eu estou bloqueada em alguma coisa, se eu tenho bloqueios mentais, a minha vida está travada. Então, quando a gente fala de vida travada, é esses bloqueios. Aí eu não consigo, né, uma progressão, eu não consigo um bom emprego, eu não consigo um bom relacionamento. Se você viu ou vivenciou uma traição, por exemplo, você criou uma crença que todo homem é igual e todo homem vai te trair. Aí você está bloqueada, você não consegue mais se relacionar com nenhum homem. Então, olha como é complexo a nossa mente. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a nos observar. E a gente precisa parar e cuidar daquilo que está atrapalhando. Se eu estou viajando, de repente você vê um obstáculo. Se você não desviar desse obstáculo, não ir lá e tirar, você bate. E aí? Ou para. Então você vai realmente só passar por ele e deixar bater, ou você vai resolver, vai lá e tira aquele obstáculo que estava te atrapalhando? E nós temos padrões de escassez. O que que é padrões de escassez? Por exemplo, eu vou lá, abro minha geladeira e falo: não tem nada para comer. Como assim? Às vezes não tem aquilo que você quer, mas isso é um padrão de escassez. A sua fala revela o seu padrão de escassez. Então, o que que você tem percebido que você fala? Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Tá, você pode naquele momento não ter o dinheiro para fazer aquela compra, mas você tem que falar de forma diferente. Neste momento, eu não farei essa compra porque eu tenho outras prioridades, mas assim que for possível, eu vou, porque eu consigo fazer isso. Então, você tem que entender que não é só pensar positivo, vai, você é rica, você é rica, você é rica, você é rica. Não é isso. Você está falando para você, mas você não acredita. Então, a gente tem que começar a entender os padrões mentais e mudar a forma como a gente pensa e como a gente fala. O que que acontece? Esse padrão de escassez, ele gera uma vibração de medo, de insegurança. E quando eu tenho medo, eu paraliso. Por exemplo, quem tem fobia, vê um bicho na frente, tem fobia de barata. Quase tem um treco, ela paralisa, ela fica ali.
né? O que que eu faço agora? Então, o medo ele paralisa, a insegurança paralisa. E quando eu deixo esses sentimentos tomarem conta, a minha vida não flui. Aí existe o quê? Culpa, autossabotagem, dificuldade financeira. Eu sempre vou lá e gasto além, porque eu falo que não é o quanto a gente ganha, é como a gente administra tudo isso por causa do nosso código mental. Então, a gente acaba deixando essas emoções influenciarem. E esse padrão de escassez não vai deixar a gente prosperar. E tem uma frase que é o seguinte: tudo que eu foco expande. Por quê, Viviane? Primeiro, que não é só uma frase, é comprovado cientificamente. A neurociência diz que nós temos o SARA. O SARA é Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que que é isso, Viviane? O SARA, ele é responsável pelo foco. Tudo que eu foco expande. Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar pobre. Deixa eu te contar um segredo. Esse medo vai fazer com que você atraia ainda mais a pobreza para sua vida, a dificuldade financeira para sua vida. Tudo aquilo que você tem medo é o que traz de resultado para sua vida. Ai, Viviane, eu tenho medo de ter câncer. Ressignifica isso, porque tudo que você tem medo, você atrai. Porque o seu Sara está focado em trazer mais daquilo que você está observando, o que você está com medo, o que você está pensando. Procura lá depois na internet, Sara, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ela é responsável por esse filtro. Então, por exemplo, eu quero uma BMW, eu quero um carro. Para mim, eu determinei que eu quero comprar uma BMW. Toda vez que eu saio na rua, eu vejo o quê? BMW. Antes eu nem percebia. Agora eu saio e falo, nossa, olha uma BMW ali. Aí eu dou mais uma volta, nossa, mais uma BMW. Por quê? Não é um simples acaso, não é do nada que você começou a observar esse carro. Foi porque você ativou na sua mente, no SAR, o Sistema Ativador Reticular Ascendente, o carro. Este carro, com esta marca e muitas vezes até a cor que você deseja. Então, o seu cérebro, quando passar um carro, que é aquele que você deseja, o que que ele faz? Olha, o carro. Ela foca a atenção. Só para você ter uma ideia, o Google, o algoritmo do Google, ele se espelhou no Sara, na nossa mente. Olha que coisa incrível. Quando eu vou lá e pesquiso, por exemplo, eu quero comprar um carrinho de bebê. Eu engravidei, logo eu tenho meu filho, e eu quero comprar um carrinho de bebê. Você vai lá e procura no Google, carrinho de bebê. Aí tá bom, você pesquisou, tal, saiu. Aí amanhã você entra de novo. O que que aparece? Aparece no Instagram, aparece no Facebook, aparece no YouTube, tudo sobre carrinho de nenê. É o simples acaso? Não, é o algoritmo. O algoritmo, ele diz o quê? Ó, sua atenção estava nisso, então eu vou te mostrar mais disso. E isso, gente, foi espelhado na nossa mente. Então, tudo que eu foco, vamos lá, tudo que eu foco expande, tudo que eu foco expande. Então, onde você tem colocado energia? Qual local você coloca energia todos os dias? Para onde você tem olhado? Uma dica de ouro aqui para você é: comece a olhar para aquilo que você realmente quer. Isso já muda o seu padrão mental. Para de falar assim, ó, eu não quero ficar pobre, eu não quero aquele cara sem vergonha, eu não quero. Para! Não é aí que você vai, não é nesse caminho. Aí você faz a pergunta contrária. E o que eu quero? O que eu quero é onde o meu Sara vai começar a focar a atenção. Então, comece a escrever para você o que eu quero. Se você fala assim, eu não quero mais ser traída, mas o que você quer? Eu não quero ficar sem dinheiro. Então, o que você quer? Seja específico, seja detalhista, coloca no papel, eu quero ganhar tanto por mês até tal data. Eu quero um homem assim, assim, que me ame, que me respeite.
É assim, você foca naquilo que você quer. Porque se você continuar focando naquilo que você não quer, tudo que eu foco, expande. E aí eu atraio mais daquilo que eu foco. Então comece a observar isso, tá? O que você realmente quer. Para de fazer o contrário. Para de andar na contramão. Andar na contramão não vai te levar onde você deseja, tá? Uma dica aí de ouro. Anotou? Essas coisas tem que anotar, hein? Padrão de prosperidade. O que que é isso? O padrão de prosperidade reflete na clareza e nas decisões, né? Que acontece? Toda vez que eu tenho um padrão de prosperidade, eu tenho mais clareza nas minhas decisões. Eu começo a tomar decisões assertivas, decisões que me façam crescer, que me façam ter segurança. Segurança para quê? Para receber, eu tenho que estar aberta. Eu tenho que ter permissão para receber aquilo que eu desejo. Então, quando eu começo a ter esse padrão alterado, esse código mental alterado, esse código mental para prosperidade, eu estou aberta, aberta para o universo, para Deus, ele me mandar mais daquilo que eu desejo. Olha que coisa maravilhosa, né? A verdadeira prosperidade começa com um forte posicionamento interno. O que que é posicionamento? Saber exatamente o que você quer. Seu não é não, seu sim é sim. Se você sabe que aquela decisão vai te afastar do seu sonho, por que que você vai falar um sim para aquilo? Só porque sua emoção falou mais alto, mas quando você sabe que não é o seu consciente que está determinando, o seu inconsciente que está falando mais alto, você vai falar: opa, co- faz o seguinte, ó, uma dica. Você teve uma impulsão por uma compra, vai fazer outra coisa. Dá uma volta. Ah, daqui a pouco eu volto. Eu comecei agora a olhar as lojas aqui, daqui a pouco eu volto. Você vai ver, você nem tem mais vontade de comprar aquilo. Por quê? Porque o desejo, o impulso passou. Mas se você age na emoção, você vai fazer aquilo que não era para fazer e vai te afastar ainda mais do seu sonho, do seu resultado. Ah, eu quero tanto fazer uma viagem, tá? Eu quero fazer uma viagem. E o que que eu preciso para fazer a viagem? Eu preciso economizar R$ 300 por mês. Tá. Aí você pensa que vai fazer, certo? Ah, não, ó, vou todo mês vou separar R$ 300 porque eu quero viajar tranquila, já com tudo quitado, tá bom. Aí você vai na loja, aí você vê algo que você quer, aquela bolsa. Aí você começa, nossa, mas essa bolsa aqui, ó, ai, ela combina com aquele vestido que eu tenho, com aquele sapato, ai, vai ficar maravilhoso, né? Ah, então eu vou lá eu compro. Emocionalmente falando, eu vou lá e compro. Aí você fala: Meu Deus, o que que eu fui fazer? Esse dinheiro era para minha viagem dos sonhos. Aí você deixa seu sonho de lado. Por quê? Porque você não tem um posicionamento forte, você não tem um padrão de prosperidade instalado para sustentar esse resultado. E aí você vai lá e faz de novo aquilo. Mesma coisa para tudo, emagrecimento. Aí segunda-feira eu começo. Aí segunda-feira você até começa, na terça você já desiste. Por quê? Porque ainda você não conseguiu instalar esse código da saúde, né? Do emagrecimento saudável. Então aí você repete, mas não é culpa sua. É o seu padrão mental que está programado para aquilo. Mas quando você toma consciência disso, se você não toma uma atitude para mudar a sua vida, aí sim você está fazendo aquilo que não deveria. Porque se você tem conhecimento, você tem condições de mudar. E vamos lá. Vou pedir para vocês agora fazerem essa técnica, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos e pense no dinheiro. Feche os olhos por um minuto, inspira, solta o ar, se permite fazer o exercício, inspira, solta o ar. E agora eu quero que você pense em dinheiro. Comece a pensar em dinheiro, o que representa o dinheiro para você. E agora, pensando no dinheiro, observa o que você sente. Quando você pensa em ganhar mais dinheiro, em prosperar financeiramente,
Qual é a sensação que está no seu corpo? E onde você sente isso? Porque tudo que a gente pensa, a gente sente. Pensa nesse dinheiro, como seria a sua vida se você tivesse o dinheiro que você tanto deseja? Quais são os acessos que esse dinheiro vai te dar? Porque eu preciso entender onde está essa sensação no meu corpo. E agora vai lá na sua infância. Qual a principal referência financeira que você tinha na sua infância? Porque quanto mais você se entende, quanto mais você tem esse conhecimento, mais vai revelando raízes de crenças que pode estar te bloqueando. Quando você vai lá no seu passado, na sua infância, o que que você tem de lembrança sobre dinheiro na sua família? O que você ouvia sobre dinheiro? Seus pais sentavam à mesa e falavam assim: vamos pensar numa forma da gente, né, conseguir fazer uma empresa prosperar e ser milionário? Ou será que você via seus pais brigando, sempre falando que não tinha dinheiro para comprar nada, sempre brigando, discutindo? O que que você ouviu, viu e sentiu na sua infância que trouxe esses padrões mentais até hoje? Reflita e, se você quiser, escreve, porque quando a gente escreve, a gente vai tendo mais consciência para a gente ressignificar tudo isso. Você pode colocar, ó, quando eu pensei em dinheiro, eu senti isso, senti aquilo, eu senti uma palpitação, aceleração no meu coração. Eu lembrei de quando os meus pais brigavam, ou quando meus pais falavam de prosperidade. O que que você consegue trazer de recordação, de lembrança, de sensação, de sentimento, quando se fala de dinheiro? Faz isso, já escreve, já deixa aí, que isso daí vai te ajudar. O código da prosperidade. Aprendendo e reprogramando padrões internos. Então, a prosperidade não é sorte. Sabe aquela frase? Ah, a pessoa teve sorte na vida. Não é sorte. É programação mental, é sistema interno. É o como a pessoa faz para mudar tudo isso, para se posicionar internamente. E tudo isso pode ser compreendido e alterado por meio de aprendizado e prática contínua. Então, se você aprende e pratica, você muda o seu código mental, você reprograma os seus padrões internos. Mas você precisa o quê? De uma pessoa que te ensine o caminho, de um mentor que te mostre o caminho, de alguém que já passou pelo processo. Porque aí não é sorte, é prática, é mão na massa, é ação. E ação contínua. Não é fazer uma vez e tá tudo certo. Isso é contínuo, até você ir mudando todos esses padrões mentais. Mas todos eles podem ser alterados e reprogramados com toda certeza. Qual é o primeiro pilar da reprogramação mental? O primeiro pilar é o que vocês já estão fazendo aqui, tomando consciência. Então, para desbloquear o seu potencial, primeiro você precisa entender seus padrões mentais. Então, a consciência ela é fundamental. A consciência sobre suas crenças, sobre seus comportamentos, ela vai te permitir tomar decisões mais assertivas, alinhadas com as suas ações, com seus objetivos. Então, a partir do momento que eu me conheço mais, que eu tenho conhecimento, tudo muda. Tudo começa a clarificar. É como se tivesse acendido uma luz no seu cérebro. E essa luz, ela expande, ela vai te dando muita clareza e você vai conseguindo perceber os seus padrões mentais e ressignificar. Então, o primeiro pilar de tudo é essa consciência. Ressignificação e o poder que essa ressignificação tem. O que que é ressignificação? Mudar o significado.
Então, o significado, ele é o mais importante de tudo. Então, o dinheiro não é o problema. Ah, a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é. O problema não é o dinheiro, é o CPF que está administrando o dinheiro ali. É a pessoa física. É como você lida com o seu dinheiro. Então, o dinheiro não é o problema. O significado emocional que você atribui a ele, aí sim é o problema. Porque, gente, tudo que nos causa dor é o significado que nós damos àquilo. Por isso que a gente fala muito de ressignificação do passado. O que que é ressignificação do passado? Eu não apago o meu passado, eu ressignifico. Eu mudo a forma de ver o meu passado. Então, quando eu entendo isso, quando eu mudo o significado, eu mudo aqui dentro. E quando eu mudo aqui dentro, tudo ao meu redor muda. Ressignificar é isso, é ir lá e mudar o significado, seja do dinheiro, seja de um trauma, seja de um abandono. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser alterado, tudo pode ser ressignificado. Então, mudar essa percepção pode desbloquear fluxos de prosperidade e transformação na sua vida financeira. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que se eu mudo o significado, eu mudo tudo, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, o significado daquilo. Essa crença é como se fosse uma lente. Ó, eu tô com um óculos. A lente amplifica aquilo que a gente vê. Então, o que que eu tô vendo, né? O que que eu tô colocando de lente aí nos meus olhos? E a crença antecede o resultado. Se eu tenho uma crença, eu tenho um resultado. Toda crença antecede o resultado. Toda crença me leva a um resultado, seja positivo ou seja negativo, porque existe crenças de limitante ou crenças fortalecedoras. E aí vai depender do momento. Então, lembra, posicionamento interno, aquilo que eu começo a acreditar, aquilo que eu falo para mim, vai transformando a minha identidade para prosperar. Porque tudo tem a ver com a permissão, com a identidade, quem eu sou, como eu me vejo, se eu me permito prosperar ou não. Muitas vezes você não prospera porque você tem uma dependência emocional com seus pais. E aí você vai se sabotando, porque você não pode ficar mais rica que os seus pais porque existe uma dependência emocional. Então, olha quanta coisa tem aí. Então, é muito importante desenvolver essa nova identidade. Quando eu mudo a identidade, eu mudo toda a estrutura. Quem eu sou define os meus resultados. A mudança interna é o primeiro passo para a gente ter resultados duradouros em nossa vida pessoal, financeira, emocional. Se eu não mudo o meu código mental interno, tudo continua do mesmo jeito. Então, mudar internamente é o primeiro passo, não é o externo. Não é arrumar 10 empregos para você ficar rica, você não vai ficar. Você vai continuar do mesmo jeito, você só vai ganhar um pouco mais e gastar um pouco mais. Só que não vai resolver seus problemas. Então, ação alinhada para que você possa ter um crescimento sustentável. Se eu alinho tudo isso, se eu tenho uma ação alinhada com o meu propósito, com a minha identidade, está tudo ali com a minha crença, eu consigo crescer. Ela é como se fosse uma bússola, te dá direção. Essa ação alinhada vai te direcionar para onde você quer. Você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, essa ação, ela é fundamental para o seu sucesso. E não é só o sucesso financeiro, é o seu sucesso pessoal, profissional, em todas as áreas da sua vida. Da saúde. Se eu estou muito bem alinhada, eu começo a ter sucesso. Quando nossas decisões e comportamentos estão em harmonia com os nossos objetivos, nós experimentamos um crescimento sustentável e um caminho mais claro para a prosperidade. Então, não existe atalho, existe um caminho que você precisa percorrer para você chegar onde você quiser chegar, para que você tenha um crescimento sustentável, para que você alcance tudo aquilo que você planejar e desejar. Se você tem a mente, o corpo e as ações tudo alinhada, você chega no lugar certo, porque a sua bússola está te direcionando para fazer aquilo que tem que ser feito, para ir por aquele caminho.
Se você for por aquele caminho, dá certo. Se você continuar nesse caminho que você já está acostumada, vai te levar para o mesmo resultado. Não tem outro jeito. Ativação da prosperidade. O que que a gente pode fazer para ajudar a ativar a prosperidade? Vou dar uma dica muito importante. A gente vai visualizar a nossa jornada de sucesso. Todo dia, o que que você pode fazer? Dica de ouro, hein? Dica de milhões aí. Se você não está ainda habituada a fazer visualizações, comece a fazer isso. A nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário, ela não distingue. Ela não sabe se aquilo que você está pensando já aconteceu ou se é apenas uma criação. Então, tem esse ponto que nos ajuda. Então, o que que você faz? Antes de dormir, gente, muito importante isso, anota. Para de ficar olhando coisas horríveis, desagradáveis, notícias ruins. Tudo que você vê antes de dormir, ouve ou sente antes de dormir, vai reprogramar sua mente a noite inteira. Então, se você assistiu uma Cidade Alerta antes de dormir, só morte, tragédia, coisas ruins, ou um filme de terror, um filme de assassinato, isso vai ficar na sua mente a noite inteira, porque a sua mente não dorme. Quem dorme é você. Então, se você começar a ativar a sua mente para coisas boas antes de dormir, vai melhorar muito. Vou até falar baixo aqui. Vai melhorar muito a sua vida. Então, antes de dormir, o que você pode fazer? A hora que você tiver com sono mesmo, já começa a fazer esse exercício. Uns minutinhos antes. Começa a visualizar a sua vida desejada. Começa a se visualizar tomando decisões assertivas, com segurança. Como que é você? Nessa pessoa incrível, próspera, que sabe tomar decisões, que faz tudo sem culpa, prospera. Qual é a vida rica que você deseja? Qual a casa que você tem vontade de viver? Qual o carro que você quer dirigir? Começa a visualizar, como se fosse um filme, mas você dentro do filme. Todo dia antes de dormir. Em vez de ficar olhando coisa ruim em celular que não vai te agregar nada, faz uma meditação, uma visualização e agradece o seu dia, agradece pela sua vida, agradece pelo seu trabalho, agradece por poder ter aquela condição. Porque tudo que eu sou grata também atrai mais para minha vida e para de reclamar. Para de falar que não tem dinheiro, para de falar que não ganha bem. Faça o que tiver que fazer e mude esses padrões. Porque tudo que você foca expande. Se você foca na escassez, sua vida vai ser mais escassa dia após dia, tá? Então fica aí a dica da ativação da prosperidade para que você já possa começar a colocar em prática a partir de hoje, antes de dormir. Uma nova percepção. Prosperidade é uma permissão interna, aquilo que a gente já falou. Se você não se permite, você não vai ser próspera. Você não nasceu apenas para sobreviver, mas para expandir. Deus te deu todas as oportunidades, Deus te deu todas as capacidades. Você nasceu para viver o melhor, você merece viver o melhor. A verdadeira prosperidade começa quando você permite a si mesma crescer. Quando você fala assim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou lá e faço, eu reconheço quem eu sou, sua vida muda. E eu falo isso por experiência própria. Tudo que eu estou falando para você é tudo que eu estou e já vivi. Estou ainda no processo, porque a gente sempre está no processo de melhorar e de trazer novas programações mentais, porque isso é para a vida inteira. Mas quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a se entender, quando a gente muda a nossa identidade, a forma como a gente se vê, a gente cresce. Não tem como. Ou eu estou crescendo, ou eu estou morrendo. Ouve essa frase. Ou eu estou crescendo, ou eu estou morrendo. Se eu não faço nada, se eu não aprendo nada, se eu não mudo nada, é como se eu estivesse morrendo dia após dia. Mas quando eu busco, quando eu faço, quando eu aprendo, quando eu crio novos caminhos neurais, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou tendo mais vida, ou eu estou vivendo.
ou eu estou morrendo, ou eu estou vivendo, ou eu estou apenas sobrevivendo. Aí eu te pergunto, qual é a vida que você quer? Viver ou morrer? Viver ou apenas sobreviver? Viver é diferente de sobreviver, totalmente. Ou eu vivo ou eu só sobrevivo. Deixa a vida me levar. E agora, teste final aí, hein? Prepara sua caneta e vamos lá. O que que você vai fazer agora? Você vai marcar sim ou não para cada uma dessas questões aí, tá? Dessas crenças. A gente vai analisar o que que está por trás da nossa programação mental. Aproveita, faz agora junto comigo, tá bom? E depois não precisa compartilhar, fica tranquilo, é seu. Mas esse teste vai te ajudar a entender um pouquinho do seu programa mental, do seu código, aquilo que está rodando dentro de você. Será que é o código da prosperidade? Agora a gente vai perceber. Então, marca lá, sim ou não. Pode ser o S e o N para ser mais rápido. Primeiro, quando penso em ganhar mais dinheiro, eu sinto tensão, mal-estar, medo, desconforto. Lembra que eu fiz a pergunta do dinheiro? Quando você pensa em ganhar mais dinheiro, o que que você pensa? Qual a sensação? Tem medo, tem desconforto, ou você fica super feliz, animada? Se for, se eu tenho um bom pressentimento, uma boa sensação, aí você vai colocar não. Mas quando você sente mal-estar, tensão e medo, você vai colocar sim, tá? Então, de novo, mais uma vez. Quando pensa em ganhar dinheiro, sinto tensão, medo, desconforto? Se você sente, sim. Dois, já me peguei pensando que dinheiro muda as pessoas para pior. Nossa, todo rico é desonesto. A pessoa ganhou dinheiro, ó, ficou snob, nem liga para a família. Será que você já pensou isso? Já me peguei pensando que dinheiro muda as pessoas para pior? Se sim, sim, se não, não. Três, tenho dificuldade em cobrar pelo meu trabalho ou serviço? Por exemplo, sou manicure. Será que na hora de falar que o meu valor subiu R$ 5 me dá palpitação, ansiedade, aquela insegurança? Ai, meu Deus, como eu vou falar que esse valor? E aí? Tem dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço? Coloca aí. Mesmo que você não não faça, vamos dizer assim, um serviço, e tal, mas você trabalha para alguém. Será que você tem coragem de ir lá e pedir um aumento? Quando é possível. Quatro, quando ganho mais, algo acontece e o dinheiro vai embora rápido? Por exemplo, nossa, recebi uma promoção. Aí você está toda feliz. De repente, o carro quebra. Você tem que gastar todo aquele dinheiro que você recebeu a mais. Caramba, meu. Do nada, quebrou a minha geladeira. Do nada, quebrou meu carro, tive que gastar dinheiro. Do, do nada? Ou será que é só a programação mental jogando seu dinheiro fora? Lembra, tudo que você foca, expande. Se a sua mente está programada para escassez, você ganhou mais, tem que se livrar dele. Sua mente fala assim, ó, esse dinheiro não é para você não, gasta tudo, porque não tem que ficar na sua mão, não. Porque você não está programada para ele. O que que você vai fazer com o dinheiro a mais? Gastar. De novo, quando ganho mais, acontece algo e o dinheiro vai embora rápido, sim ou não? Cinco. Sinto culpa ou medo ao prosperar mais do que as pessoas próximas. Sinto culpa ou medo ao prosperar mais do que as pessoas próximas. Por exemplo, se eu ficar mais rica que meus pais, vai me trazer mal-estar? Eu vou sentir culpa? Eu vou sentir. Ah, e aí, como vai ser? Será que eles vão me aprovar se eu ficar rica? Ou se eu ganhar mais? Nossa, e se minha irmã tá ganhando bem menos do que eu? Será que. Qual vai ser a sensação de eu ganhar mais? Isso vai te incomodar ou não? Acredito que preciso me esforçar muito para merecer o dinheiro. Nossa, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que pegar mais trabalho, eu tenho que trabalhar em dois empregos. Você acredita que para você merecer mais dinheiro e fazer mais dinheiro, você precisa se esforçar demais para isso?
que seria o ganhar dinheiro difícil? Sim ou não? Já pensei que prosperidade não é para mim? Em algum momento da minha vida eu já pensei que, ai, prosperidade não é para mim, não. Ficar rica? Nossa, jamais. Como que eu vou ficar rica? Prosperidade não é para mim, não. Sim ou não? Tenho medo de investir em mim por insegurança financeira? Tipo assim, ai, nossa, mas se eu fizer essa faculdade, eu fizer essa pós, ou comprar esse curso, nossa, eu vou ficar sem dinheiro. Ou será que você não acredita no seu próprio potencial? Tem uma crença limitante que fala assim, ó, você não vai conseguir fazer, não. Nem começa a fazer essa pós-graduação, nem começa nesse trabalho que você não vai dar conta. Você não consegue, aí você tem medo de investir. Porque o que que acontece? Se eu investir e eu não acredito que eu sou capaz, o que que acontece? Você não faz. Você não prospera naquela área. Você nem termina o curso, você nem faz o que precisa ser feito. Então, colocou sim ou não? Então vamos lá, ó. Agora você vai contar quantos sim você marcou. Tem 8, né? Daí você vai colocar, por exemplo, eu marquei 5, marquei 7, marquei todos. Quantos sim? E aí eu vou te explicar. Se você marcou de 1 a 2 sim, isso significa o quê? Que você tem pequenas crenças inconscientes. Você tem até algumas crenças sobre dinheiro, mas não é nada assim, muita crença, dá para ressignificar rápido isso. São alguns padrões mentais que você tem. Se você marcou de 3 a 5, sim, você já tem padrões de escassez, padrões limitantes de escassez, que vai te impedir, vai te sabotar de realmente ser mais próspera. E agora, Viviane, se eu marquei de 7 a 8, aí você realmente está bloqueada. O seu dinheiro está associado a medo, culpa, insegurança no inconsciente, dependência emocional familiar, dependência emocional muitas vezes do seu próprio marido, irmãos, enfim. Se for acima de 6, tem muita coisa aí para resolver. Tá muito fechado aí, tá muito bloqueado, tá com muito cadeado, é como se tivesse enjaulada ali, presa. Se você não resolve, você não tem a chave para abrir a prosperidade. E você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, olha que incrível, você agora sabe se você tem pouquíssimas crenças, se você tem já padrões limitantes, ou se você tem muito. Há um tempo atrás eu tinha todos os padrões limitantes. Eu tive que ir ressignificando um a um. Por quê? Porque eu vivi uma infância de muita escassez. Minha família não tinha nem dinheiro para comprar a calça jeans da cor certa para eu ir estudar. Mas hoje eu ressignifiquei. Às vezes aparece uma coisa ou outra, eu vou lá e ressignifico de novo. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu sei o que me limita, eu sei os pensamentos que me bloqueiam. E eu sei que está relacionado com tudo que eu vi, ouvi e senti. Então, não é porque deu 6, 7, 8 que a sua vida nunca vai mudar. Vai, se você mudar o seu código mental. Se você mudar esses padrões da prosperidade. Sua vida vai mudando, sim. Isso eu falo por experiência própria, tá? Então, vamos lá. Qual que seria o próximo nível, então? Você já tomou consciência, você sabe o que é crença, você sabe o que é padrões mentais, você sabe o que te impede de prosperar. O que que a gente precisa fazer, né? Ter consciência, prosperidade em ação. Então, tudo que a gente vivenciou aqui, nessa 1 hora e meia, foi o quê? O começo. Porque não dá para eu te ensinar tudo que eu aprendi, neurociência da prosperidade, PNL, programação neurolinguística, o que eu estou aprendendo aí, estudando mais sobre desenvolvimento humano, psicanálise, não dá, né? Em 1 hora e meia é impossível te passar tudo que eu
posso para te ajudar. Então, para a gente mudar tudo isso, eu preciso do caminho, eu preciso saber como, eu preciso de ferramentas. E a verdadeira prosperidade, ela exige o quê? Um método claro, um processo contínuo, um acompanhamento para garantir que os resultados sejam duradouros e significativos. Então, pensando em ajudar as mulheres, da mesma forma que eu mudei a minha vida, eu também decidi criar o Código da Prosperidade, um curso que vai te ajudar aí para esse próximo nível. E eu vou te mostrar o que que você pode fazer aqui, tá? Então, esse método, ele vai o quê? Reprogramar a nossa mente, vai ativar a nossa prosperidade, vai fazer com que a gente sustente se eu colocar em prática, tá? Porque não é, eu vou comprar o curso, eu vou aprender, tá tudo certo. Não, tem que colocar em prática. A nossa mente, ela só aprende por repetição. A nossa mente só aprende por repetição ou alto impacto emocional, tá? Então, se eu aprendo por repetição, não adianta eu fazer uma vez só e achar que está tudo resolvido. Eu tenho que ser constante, eu tenho que ter ações, eu tenho que fazer. Lembra, começa hoje, reprograma sua mente hoje, antes de dormir. Comece a imaginar sua vida próspera, sua vida bem-sucedida, como que vai ser. Já é um exercício de ativação. Então, o que que a gente aprende? A gente aprende a identificar e mudar crenças limitantes sobre o dinheiro, ressignificar esses padrões emocionais de escassez, construir posicionamento interno de prosperidade, agir com alinhamento e constância nos resultados. Nós vamos aprender sobre neurociência da prosperidade. Então, não é a Viviane falando, é a ciência comprovando como que a sua mente trabalha, como que a sua mente funciona, para que você tenha prosperidade, para que você tenha resultado. A neurociência prova tudo aquilo que a gente vai falar sobre prosperidade. Vou compartilhar aqui com você o código da prosperidade para você ver tudo que tem ali. Tá vendo aí na tela? O código da prosperidade? Então, o que que nós vamos aprender nesse código da prosperidade? Vocês vão reprogramar essa mente, como eu falei para vocês, vocês vão perceber que essas programações te impedem de prosperar. Vocês vão aprender que como mudar suas decisões, emoções, vibração, resultado, neurociência e como a sua mente cria esses padrões de escassez, como que nós podemos eliminar esses padrões, o papel das emoções na prosperidade, porque se eu tenho essa emoção, eu tenho que aprender a lidar com a emoção. Como as crenças limitantes são formadas e por que elas se repetem, como iniciar uma reprogramação mental consciente, como sustentar a prosperidade sem culpa ou medo, tá? Antes do código, medo de errar, ansiedade constante de pensar no futuro, sensação de falta, culpa quando a gente pensa em dinheiro, em prosperar. Depois, clareza mental, confiança interna, decisões mais seguras, mesmo sob pressão, relação leve com o dinheiro. E como funciona? O Código da Prosperidade, ele tem aproximadamente 6 horas de conteúdo, tudo organizado em aulas curtas, linguagem simples, acesso pensada para quem nunca viu PNL, para iniciante, para quem nunca ouviu neurociência, então é uma linguagem fácil, tá? Além do bônus, que é a reprogramação mental comigo, nós vamos ter 2 encontros ao vivo que eu vou marcar de reprogramação para a gente entender mais sobre isso e ter mais clareza. Comunidade no WhatsApp, para que a gente possa trocar experiência, conversar. Vai ganhar o Mindset da Prosperidade, que é o e-book que eu coloco sobre como a gente muda nossa mente para ser mais próspera, tá? E hoje, tudo isso, ela teria um valor total de 958 e o investimento dele é somente 147 ou 12 de R$ 14,70, tá? Então, esse é o código da prosperidade.